cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado, consórcio, financiamento. Todas essas ferramentas, elas tornam mais complexo a organização financeira. Se você não tá conseguindo dar conta de pagar, de viver com esse dinheiro, o que você tem que fazer é se dedicar, trabalhar mais, estudar, buscar alternativas e aumentar a sua renda. Tia, você está dizendo que o crédito é sempre ruim, né? O cartão de crédito é sempre ruim? Não, é uma ferramenta. Só que é uma ferramenta, assim como uma arma de fogo, que se você não sabe utilizar, você faz um estrago com você mesmo, entendeu? Então, toda vez que você tá passando por um perrengue financeiro, ou por uma dificuldade, tá com medo de não pagar as contas, tá meio apertado, o negócio tá meio... Você começa a ficar meio burro, porque você fica pensando, ai meu Deus, eu tenho conta pra pagar, o que eu vou fazer? Será que mês que vem vai dar? Ai meu Deus, a gente ganha tanto, não consegue fazer sobrar, e o que tá acontecendo? Vocês, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Boletos e Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. O meu nome é Tiemi Souto, eu sou planejadora financeira. Meu nome é Matheus Amaral, sou esposo, sócio, estrategista da Tiemi. E nesse podcast a gente compartilha com vocês as histórias mais escabrosas, perrengues financeiros com dinheiro e o que você pode fazer para poder evitar viver perrengues como as histórias que a gente traz por aqui. E no episódio de hoje a gente vai falar da mestra do caderninho. Mestra do caderninho, a avó Sofia. Deixa eu subir esse negócio aqui. Gente, a história que eu trouxe hoje veio da Manuela, uma seguidora que nos mandou um relato emocionante e inspirador sobre a avó dela. Peraí, que caiu o negócio. Sobre a avó dela. Uma verdadeira aula de como a organização e a disciplina podem fazer milagres, mesmo com pouco dinheiro. Preparem os corações e os caderninhos, porque essa história é bonitinha. A avó Sofia era a rainha absoluta da organização financeira na família. Pensa numa mulher que sabia o que fazer com cada centavo. A Manuela conta que o avô seu Geraldo, seu marido, entregava o dinheiro para a avó Sofia e ela já tinha tudo anotado no caderninho sagrado. Ela só comprava alguma coisa quando acabava de pagar outra, sabe? Não era tudo à vista, mas também não eram em muitas parcelas. Mas independente de como ela decidia pagar, era tudo anotado e controlado milimetricamente. O método dela era pura genialidade. A Manuela e a mãe dela lembravam sempre que a avó Sofia guardava o dinheiro num compartimento secreto do guarda-roupa. Clássicos de tipo as tetas. Não era no guarda-roupa, mas, gente, quem não tinha nas meias. Que enfiava aqui, ó. Nas assim, carcinhas. Nas carçolas. Como se fosse um cofre particular. Ela trocava o dinheiro todo, separava por montinhos. Tipo, hoje em dia seriam notas de 2, 5, 10 reais. Amarrava cada bolinho com barbante para cada conta que ela teria que pagar ao longo do mês. Olha os tetos de gasto. Os tetos de gasto. Na hora de pagar, ia tirando do armário do montinho. Na hora de pagar, ia tirando do armário o montinho para pagar aquele item. Para comprar o leite, ela tirava do montinho comidas. Para comprar roupa, ela tirava do montinho trajes. Era tudo trocadinho. Imagine a dedicação e o carinho que ela tinha com o dinheiro. Essa história dos montinhos e dos envelopes é a mesma estratégia dos envelopes. É a mesma estratégia. Então, essa do montinho é a mesma dos envelopes, que é o mesmo do teto de gastos. É tudo parte do mesmo pressuposto. Qual que é o grande problema da organização financeira tradicional das pessoas? Elas só registram o passado e elas não conseguem projetar o que vai fazer no futuro. E o que é a estratégia dos envelopes, né? Basicamente é você receber o seu dinheiro e você já separar no envelope tudo que você precisa para pagar cada coisa. Você já dá destino na hora do recebimento. Exato. Então, na verdade, qual que é a grande sacada do bom planejamento financeiro e o que a avó Sofia faz é a mesma coisa que eu ensino às alunas, óbvio que em níveis de complexidade diferentes, que é a mesma estratégia do envelope, que é o quê? Quando você recebe o dinheiro, você não se importa tanto com o que você já gastou, né? Que é o problema da técnica tradicional das pessoas, que é só planilhar. Porque quando você planilha, você só registra passado. Você só sabe, dia 17 de fevereiro gastei R$54 com sorvete, dia 18 eu gastei R$10 no estacionamento, dia 19 eu gastei R$22 na padaria. Então, o que acontece? Entendeu onde você gastou o dinheiro
não faz diferença, porque o dinheiro já entrou, o dinheiro já saiu, ele já foi gasto, então você já não tem mais o que fazer em relação àquele dinheiro. Seria o equivalente a você estar numa estrada, numa pista, com seu carro em alta velocidade e você dirigir olhando somente o retrovisor. Exato. Tipo, o passado já foi, né? Ok, podemos aprender com o passado. Mas o que a gente tem que fazer é olhar pra frente e entender e projetar o futuro. Exato. Então, o passado, a gente usa o passado como referência do que pode acontecer no futuro. Mas ele não é uma garantia de que aquilo vai acontecer no futuro. E aí, o que é a estratégia do envelope, né? Basicamente, é você pegar o dinheiro. Então, eu vou lá, recebi lá R$2.000. E eu já separo, R$2.000 eu preciso separar R$500 pro meu aluguel, R$100 para as contas de casa, R$300 para pagar tal coisa, R$400 para pagar tal coisa. E aí você vai, primeiro, mobilizando as coisas mais importantes e deixando as coisas mais supérfluas para depois. Então, se sobra dinheiro pro supérfluo, ótimo. Se não sobra, não tem dinheiro para aquilo, né? Qual que é o grande problema dessa? É uma simplificação do método, né? O problema é que as pessoas, elas já começam um mês com tanta coisa comprometida, então quando ela separar, tanto para aluguel, tanto para casa, tanto para não sei o quê, e ela fala, o cartão, aí ela bota o cartão rouba de todo o restante, entendeu? Porque o que acontece também? Ela não gasta quando ela tem, ela gasta antes de ter. Então ela já joga no cartão, ela já gasta no cartão, já parcela no cartão, comprometendo na renda futura, ou seja, quando o dinheiro entra, ele já tá gasto. E esse é o ponto. E esse é o ponto do crédito. Então, cartão de crédito, empréstimo, cheque especial são acessos a crédito que te possibilitam gastar mais do que você ganha, comprometer renda futura antes do dinheiro entrar. E aí, por mais que você se organize, você não consegue se organizar. Por quê? Porque todo o dinheiro que entra já está comprometido. Que é onde vocês ficam, meu Deus, o dinheiro não sobra. Por isso, vocês gastam antes de ganhar. Então, essa clareza de entender como é um método, o que funciona para os outros, o que funciona para mim, por que eu gasto antes de ganhar, como é que eu faço para reduzir isso. Então, tudo isso são questões emocionais e comportamentais que tem que entrar no planejamento financeiro, porque senão ele não vai ser eficiente, entendeu? Então, a avó Sofia não tem cartão de crédito, o que era uma bênção. Por quê? Porque ela não tinha como gastar mais do que ganhava. Se você gasta tudo à vista ou em até pequenas parcelas, de preferência não parcelando. Exato. Né? Vamos pôr tudo à vista. Tudo à vista. Vamos achar que ela não. Aqui ela fala que até parcelava, mas devia ser parcelado no gogó. É. Mas se você paga tudo à vista, então você só tem o orçamento daquelas caixinhas para administrar. Exato. Se você gasta no cartão de crédito, você acessa essas caixinhas e todas as caixinhas futuras. Exato. Ao mesmo tempo. Então você tem que fazer uma gestão de dinheiro, não só de dinheiro no mês, você tem que fazer uma gestão de dinheiro no tempo. O que torna complexo para um brasileiro que não sabe matemática básica e finanças comportamentais básicas. E outra, você está já comprometendo o seu futuro, esperando que, cara, o seu futuro vai conseguir dar conta dessas parcelas que você está fazendo agora. 100% do processo de dificuldade da organização financeira hoje que a gente tem é devido ao crédito, acesso ao crédito. Não só cartão de crédito, tá, gente? Acesso ao crédito no sentido de todas as formas que você tem de empréstimo tornam o processo de educação financeira mais difícil. Então, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado, consórcio, financiamento. Todas essas ferramentas, elas tornam mais complexo a organização financeira. Mais complexa a organização financeira. Ou seja, é como se a gente tivesse meio que uma gestão financeira ao longo do tempo, né? Então, assim, por isso que não é intuitivo, entendeu? Por isso que o jeito que você fala, não, time, eu só preciso de força de vontade. Eu falei, tá bom, então fica aí com a sua força de vontade e um cartão catastrófico. Precisa de método, vocês precisam de conhecimento para poder se organizar, entendeu? Porque todo empréstimo, no fim das contas, é uma forma de alavancagem. Por que você tá tomando dinheiro de um terceiro? Porque provavelmente você não tem. Uhum. Então você tá tomando uma... Ou porque você não quer abrir mão do que você tem. Não quer abrir, então você quer, comprometer, não quer comprometer. Mas geralmente você não tem. Exato. Então, assim, ou você faz pequenos empréstimos, né? Tipo, pra tentar se alavancar. Ou você faz grandes empréstimos, por exemplo, comprar uma casa, um carro. E aí, essa alavancagem, que é você lidar com o dinheiro de terceiros, tipo, o seu já é difícil. Agora, você lidar com grandes quantias de terceiros... De bancos, onde você tem juros, etc. É um grande desafio. Então, tipo, de alguma forma, também uma das benesses, né, da avó da Sofia é porque ela deixava o jogo simples, né? Era bem simples controlar. Exato. Então, você pegava o dinheiro, separava nos montinhos e ia pagando ao longo do mês. Sim. Né? A história da avó Sofia e do marido começa lá no Nordeste.
numa jornada de coragem e esperança. Eles vieram para Contagem, em Minas Gerais, porque um tio deles conseguiu um emprego para o seu Geraldo em uma das maiores siderúrgicas do país. A avó Sofia chegou em Contagem com 4 filhos pequenos e a mãe da Manuela era uma dessas crianças. Imaginem a bravura dessa mulher deixando tudo para trás em busca de uma vida melhor. No começo, eles moraram um tempo na casa de quem conseguiu trabalho para o seu Geraldo. E depois disso, a família, com um novo emprego, conseguiu comprar um lote do lado da casa do tio, do seu Geraldo. E ele mesmo construiu a casa da família, tijolo por tijolo, com as próprias mãos. Com o tempo, foram aumentando os quartos, porque a família foi crescendo. E como cresceu? A avó Sofia e seu Geraldo tiveram 8 filhos. 8. Imaginem a logística dessa casa. O seu Geraldo dava a maior parte do dinheiro para a avó Sofia administrar. Ele sempre tinha um troquinho no bolso, porque gostava de jogar jogo do bicho. Jogo do bicho é o vô do tigrinho, né? Tudo bem, era pouco dinheiro, não tinha dívida. Como aquele vício inocente da época. Mas o grosso da grana era ela quem cuidava. Ainda bem. A dona Célia, acho que Dona Célia deve ser a mãe da Manuela. Sei lá, apareceu aqui uma Dona Célia. Lembra que o padeiro e o leiteiro passavam todo dia e entregavam os produtos, tipo 20 pães de manhã e 20 à tarde, porque eram 10 pessoas na casa. 2 pães para cada um. 2 de manhã e 2 à noite. E a avó Sofia pagava tudo no fim do mês com os montinhos de dinheiro que ela separava religiosamente. Ela comprava arroz em sacas, feijão em quilos e mantinha a casa sempre abastecida. Nunca faltou nada. Com 8 filhos, a família cresceu ainda mais, virando uma verdadeira tribo com um monte de netos e primos. Mesmo depois que todo mundo casou e saiu de casa, a avó Sofia continuou num ritmo impecável. Manuela, que ficava muito tempo na casa da avó quando era criança, porque a mãe trabalhava, lembra que só o tio caçula ainda morava lá. Mas a avó Sofia seguia com dinheiro separadinho, comprando as coisas e guardando o troquinho com a mesma disciplina de sempre. Bonito. No início, algumas pessoas até falavam que a avó Sofia era meio mão fechada. Que injustiça. Ela era assim por conta das circunstâncias e depois continuou por pura disciplina e sabedoria. Eu diria que muita sabedoria. E o mais incrível, quando algum filho ou neto passava um sufoco, e a vida sempre testa a gente, né? Ela emprestava dinheiro. Ela tinha a reserva dela, fruto de tanto sacrifício e organização. Gente, a reserva dela devia ser em dinheiro vivo, né? Total. No final da vida, a avó Sofia enfrentou Alzheimer e foi morar com a Manuela e a Dona Célia. Acho que a Dona Célia é a mãe da Manuela, né? Que cuidaram dela por 7 anos com todo o amor do mundo. Mesmo doente, a renda dela ainda ajudou a família até o fim. Ela continuou sendo esse pilar de sustentação. A Manuela diz que todo mundo tem essa lembrança boa e carinhosa da avó. O seu Geraldo faleceu uns 15, 20 anos antes dela, mas a avó Sofia deixou um legado que vai muito além do dinheiro. A casa dela era o coração pulsante da família. O ponto de encontro nos fins de semana, no Dia das Mães... Eu tô chorando. Não, gente, grávida de 9 meses, quase. Então, o ponto de encontro nos fins de semana, no Dia das Mães e todas as noites. Filhos, netos, agregados, até uma prima que veio do Nordeste morou com eles por um tempo. E o mais importante de tudo, nunca faltou nada pra ninguém. Nem comida, nem carinho, nem acolhimento. A Dona Célia, mãe da Manuela, pegou um pouco desse hábito precioso da avó Sofia. Sempre foi certinha com as contas, com os caderninhos organizados, separando os boletos por ordem de vencimento. E assim a família toda aprendeu a se organizar. Um legado que passa de geração em geração. Essa história da avó Sofia é a prova viva de que não importa quanto você ganha, mas como você administra. É sobre disciplina, planejamento e a sabedoria de uma geração que sabia fazer o dinheiro render mesmo sem ter muito. Uma verdadeira inspiração que nos ensina que organização é amor. Amor pela família, pelo futuro, pela tranquilidade de quem a gente ama. É isso. Essa é a braba. Ai, que graça, gente. Gente, eu chorando na história do podcast. Uma das coisas que a avó Sofia ensina é que influencia pra todo mundo, né? Independente da renda, tem como fazer sobrar. Eu vi que você... Como é que era que você tinha feito um post, né? Que era, como é que eu pago o mercado? À vista, né? No Pix ou no débito. E aí, como é que eu faço viagem? À vista, no Pix ou no débito. Enfim, aí você uma série de coisas e basicamente o vídeo era à vista, no Pix ou no débito. Basicamente, KTM é tipo assim, como eu faço viagem? À vista. Como eu faço mercado? À vista. Carro? À vista. Tudo à vista. Na dúvida, é à vista.
E aí o que acontecia, e eu já até esperava que acontecesse, era alguns comentários da pessoa falando assim, mas você não sabe a realidade do brasileiro, que tem que viver com um salário mínimo, e aí, sei lá, R$1.500, R$1.800, tem que pagar tudo isso, não sei o quê. Só que o que acontece, tipo, se você não tá conseguindo dar conta de pagar, de viver com esse dinheiro, o que você tem que fazer é se dedicar, trabalhar mais, estudar, buscar alternativas e aumentar a sua renda. Agora, você achar que o cartão de crédito é uma extensão desse dinheiro ou tá achando que é um complemento de renda do seu cartão de crédito, né? Se já tá difícil pagar as contas pagando tudo à vista, imagina se endividando, imagina pagando juros, imagina parcelando em sei lá quantas mil vezes, sabe? Então, acho que a avó da Sofia mostra isso, né? Não sei se era por técnica. Não é a avó da Sofia, é a avó Sofia. A avó Sofia. A avó Sofia. A avó Sofia, ela mostra que não sei se de forma consciente ou talvez simplesmente por falta de acesso, né? Ela não tinha acesso a cartão, crédito, o sistema bancário, não sei quanto desenvolvido era, ou ela não tinha acesso a isso. Ela não conseguiu acessar essas formas para conseguir se organizar. E aí, de um jeito super simples aqui, ela mostrou que dá pra, né? Criou 8 netos aqui, enfim, e cresceu. 8 filhos. 8 filhos. Cresceu, sei lá quantos netos. Né? É assim, tipo... Essa questão a falta de acesso ao crédito dela talvez tenha possibilitado ela ser mais organizada, com mais simplicidade. Mas eu também acho que mesmo que ela tivesse acesso ao crédito, ela ainda seria essa pessoa organizada, entendeu? Tia, você está dizendo que o crédito é sempre ruim, né? O cartão de crédito é sempre ruim? Não, é uma ferramenta. Só que é uma ferramenta, assim como uma arma de fogo, que se você não sabe utilizar, você faz um estrago. Faz um estrago com você mesmo, entendeu? Então, de repente, ferramentas existem, gente, para aumentar nossas possibilidades. Se a gente não tem sabedoria para usar um cartão, ele piora a nossa vida em vez de ajudar, né? E aí existe muita gente que tem essa crença limitante, dizendo assim, né? Se eu pudesse desenhar aqui... Tem gente que fala assim, né? Esse negócio aqui tá bugado. Deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer teve um comentário lá, né? Tchemi, o crédito débito, ele é sempre melhor, né? Então, assim, por que você acha que o à vista é sempre melhor do que o parcelado? Né? Que a menina falou assim lá no meu post, né? Ah, Tchemi, mas eu ganho só R$1.500. Eu não consigo comprar as coisas à vista com R$1.500. Então, vamos lá. Se a pessoa ganha R$1.500 e ela quer comprar um sofá, certo? Esse sofá custa R$4.000. Ela tem 2 caminhos para comprar esse sofá. Ela pode falar assim, eu consigo pagar R$400 de parcela. Pra facilitar minha vida. Ela consegue pagar R$400 de parcela. Ela tem 2 caminhos. Qual que é o caminho 1? Ela parcela esse sofá em 10 vezes de R$400. Então, olha só, eu fazendo um desenho assim, ó. Ela realiza o sonho e ela paga depois de um tempo. Então, no mês 1, ela ganha o sofá, então ela fica felizinha. Aí, mês 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ela paga. Então, ela paga 400 aqui, 400 aqui, 400... Então, ela paga em 10 vezes, certo? Uhum. Ela desembolsou dos 1.500 que ela ganha, ela desembolsou R$400 por mês. Isso é a primeira forma dela fazer isso. Que eu chamo que ela antecipa o sonho. Certo? Então, existe uma antecipação do sonho. Porque eu realizo o sonho e depois eu pago. Então, eu realizo o sonho e depois eu pago. Depois eu pago por ele. E existe uma segunda forma dela realizar esse sonho, que é o quê? Ela poupando, guardando dinheiro. Guardando e investindo. Ou seja, ela não desembolsou R$400 por mês? Ela tirou, que é dos 1.500 que ela ganha, ela tirou os R$400 por mês. Ou seja, então ela vai desembolsar esses R$400 por mês, todos os meses durante um período. E ela vai guardar, até que em 10 meses depois, ela junta um valor. Hoje, se ela investir esses R$400 por mês, umas aplicações bem simplesinhas, tá, gente? Não precisa de nada muito complexo, não. Dá
R$4.184. Aqui no final de 10 meses. Dá 1% ao mês, eu coloquei aqui a taxa, tá? E aí, R$4.184, ela 10 meses depois compra o sofá. Então, ela 10 meses depois compra o sofá por R$4.000, né? E fica por R$4.000 mais os 184 que ela conseguiu de investimento e de rendimento. O que aconteceu aqui? Ela primeiro junta o dinheiro e depois ela realiza o sonho. Ou seja, ela posterga o sonho. O esforço que ela fez, gente, foi o mesmo. Porque ela desembolsou os mesmos R$400 de parcela. Certo? Ela guardou os mesmos R$400. Só que num caso, ela antecipa o sonho e paga depois. E no outro caso, ela paga o sonho e realiza depois. Aí você fala assim, Tieme... qual que é o benefício dessa segunda versão? Ela recebe mais dos R$184. Qual que é o malefício? Ela precisa abrir mão desses 10 meses de ter o sonho. Só que vocês concordam comigo que, por exemplo, se a gente fizesse um desenho assim, mais ou menos assim. O que acontece, gente? Se ela, por exemplo, decide juntar o dinheiro do sofá e realizar o sonho, quando ela realiza como sofá, ela já não tem mais dívida nenhuma. Ela já começa a conseguir guardar dinheiro para o próximo sonho. E aí ela vai realizar esse outro próximo sonho. Ela realiza. E o que acontece? Ela tá sempre ganhando dinheiro durante esse processo. Durante o processo em que ela tá juntando dinheiro pro sonho, ela tá sempre ganhando dinheiro. Ou seja, ela, ao longo da vida, realiza muito mais coisas. Por quê? Porque ela fez todos os processos mais barato, à vista, e o dinheiro trabalhando por ela, ela ganhando dinheiro enquanto ela realiza sonhos. Quando você antecipa o sonho e paga, você paga mais caro, porque nesse caso não teve juros. Mas muitas coisas que a gente parcela tem juros. Então ela paga mais caro, não ganha dinheiro por isso e ela realiza menos sonhos ao longo do período. Vamos dizer assim que quando você antecipa os sonhos, você vai realizar 30% menos de sonhos ao longo da vida do que quando você junta dinheiro e paga à vista. Então o que acontece? Qual que é a lógica do processo de decisão da avó Sofia, né, e do que eu falo sobre pagar sempre à vista? Você pode, com a mesma quantidade de dinheiro ao longo da vida, realizar mais coisas ou menos coisas. Tudo depende de como você decide realizar essas coisas. Se você decide antecipar os seus sonhos, você vai sempre pagar mais caro. Se você decide, então, por exemplo, um carro financiado. Um carro financiado, ele custa, de um carro de 80 mil, ele vira R$200 mil. E aí, o mesmo carro, você vai pagar 200 mil ou 80 mil. Se você junta o dinheiro, você paga 70. Então, você prefere pagar 70 mil num bem ou 200 mil num bem? O tempo que você vai precisar trabalhar nem se compara. Quase 3 vezes, né? A quantidade de dinheiro que você consegue render. Então, quando eu falei de um sonho pequeno que nem um sofá, mas se a gente fala de um sonho grande como uma casa, ou um sonho grande como um carro, a forma como você decide fazer tudo na sua vida vai influenciar muito em quanto você vai pagar por aquilo e quantos sonhos você vai conseguir realizar ao longo da vida. Então, no final das contas, a avó Sofia, ela é uma grande lição. Por quê? Porque é muito mais sobre a forma como a pessoa toma decisões na vida, a forma como a pessoa não antecipa a gratificação, a forma como a pessoa consegue ser disciplinada, ter paciência, sabe? Não comprometer mais do que ganha, não dar o passo maior que a perna, usar o crédito só na medida do que a capacidade dela dá conta, que mostra que criou 8 filhos, deu comida, deu possibilidade, deu oportunidade, salvou todo mundo até o final da vida e criou uma família belíssima, entendeu? Com influência financeira. A avó Sofia é um grande exemplo de influência financeira, né? Sobre como saber tomar decisões valiosas ao longo da vida. Parabéns. E, o que eu fico pensando é assim, como ela lidaria talvez com mais complexidade, né? Mais crédito, mais tal. Tem muitos exemplos de vó Sofias que simplificam, né? Então, hoje tem muita gente que é assim. E essas pessoas usam pouco crédito, não parcelam muito, normalmente usam muito à vista, normalmente não tem limites muito mais altos do que a própria renda. E quando faz uma parcela, já coloca daquela parcela na programação. O que eu gosto de... Tem um número que a tia me fala, né? Que mais ou menos uma classe média vai ganhar quanto de renda, assim? Somar todas as rendas desde o primeiro momento que ela começa a trabalhar até essa aposentadoria. Cerca de 4 a 5 milhões no Brasil. Então, uma classe média hoje no Brasil
somando desde o teu primeiro salário até o último salário que você vai receber como aposentado, você mais ou menos vai fazer de 4 a 5 milhões de reais ao longo da sua vida. Desde o seu primeiro salário lá, com 16 anos, como jovem aprendiz, até a última renda. Me aposentei com 65, ainda trabalhei até os 80, fazendo uns bicos. O seu último dinheiro ganho no último bico, com 82 anos de Uber, você vai fazer mais ou menos uns 4, 5 milhões. 4 milhões e meio aí ao longo da vida. E aí, por exemplo, se você acostuma a postergar os sonhos, pegar esse dinheiro, botar pra trabalhar pra você e tal, provavelmente você vai ter mais dinheiro do que esses 4, 5, né? Você vai conseguir fazer ele multiplicar. Porque tá vendo? Aqui nesse exemplo que eu fiz, ela ganhou R$184. Talvez, né? Se Talvez 6, talvez 7 milhões. 8 milhões, exato. Ok. E se você tenta antecipar demais os teus sonhos... Você vai pagar 1/3 de juros da vida. 1/3. Então você vai ter, tipo, você faz 4 milhões e meio, mas você só usufruiu de 3 milhões, porque 1,5 milhão ficou de juros. Então seria... quanto custa essa diferença, né? Talvez pra quem posterga os sonhos vai fazer 6, 7. E talvez quem adianta faça 3. Exato. Então, quando você pega ao longo de uma vida, né? E fala, caramba... É o dobro de sonhos realizados. Pelo Com a menos... mesma renda. Exato. A mesma renda faz com que duas pessoas, só por tomarem decisões de formas diferentes, consigam ter casas totalmente diferentes, bairros totalmente diferentes, carros totalmente diferentes, qualidades de vida, proporcionando a educação dos filhos de forma diferente, simplesmente por conta da forma como elas tomam decisões. E algo que é mais qualitativo, né? Que não é tantos números assim, é tipo... Quanto vale a tua paz, né? Quanto vale a tua tranquilidade? Quanto vale não ter ansiedade? E esse processo também influencia, né? Tipo assim, a forma como você toma decisão também influencia em como você vive a sua vida em termos de... A pessoa que tem mais dívida, a pessoa que tem mais parcela, a pessoa que tem cartão de crédito estourado, ela não vive tão bem quanto uma pessoa que tá tudo quitado. E existe um livro que eu gosto bastante, né? Que você cita bastante, que é o livro do Escassez, né? Uhum. Que a partir do momento que você está vivendo sobre uma escassez financeira, né? Uma pressão, preciso pagar aquele financiamento, senão eu vou morrer, não sei o quê, vou perder a casa. E aí você fica pensando todas as coisas ruins que vai acontecer caso você não pague aquilo. De alguma forma, isso ocupa, né, o espaço, o HD do teu cérebro, é isso? Você fica tenso, eles chamam de visão de túnel. É como se você só enxergasse o problema financeiro. Então, toda vez que você tá passando por um perrengue financeiro, ou por uma dificuldade, tá com medo de não pagar as contas, tá meio apertado, o negócio tá meio... Você começa a ficar meio burro, porque você fica pensando, ai meu Deus, eu tenho conta pra pagar, o que eu vou fazer? Será que mês que vem vai dar? Ai meu Deus, a gente ganha tanto, não consegue fazer sobrar, e o que tá acontecendo? Então, você começa... Essa preocupação financeira compromete a sua capacidade cognitiva, você fica só pensando no problema e você não consegue criar, você não consegue empreender, você não consegue pensar em soluções, você fica sempre pensando ali no problema e não na solução, né? Então, isso compromete até 80% da sua capacidade cognitiva. Então, assim, ansiedade financeira te deixa burro. Parcelas te deixam ansiosa financeiramente. Então, por isso que eu sempre falo, na medida do possível, gente, paguem à vista. Seja no crédito, no débito, no Pix, não importa. O crédito à vista também é à vista. Mas o à vista é saudável. E, James, se eu quiser aprender um método financeiro, um método de influência financeira, o que eu preciso fazer? James, mas não é possível pagar à vista, porque tem coisa que não dá pra comprar. Eu garanto que eu quebro essa sua objeção, mostrando pra você que você também consegue pagar à vista, mesmo com uma renda que não seja tão alta assim. Por quê? Porque dá na mesma. Se você parcela ou se você paga à vista, gente, o dinheiro sai do mesmo buraco. Entendeu? Então, vocês façam-me o favor de parar com essas crenças limitantes e falar assim, pô, então eu quero pagar pra ver se essa menina tem razão. Pois é, então você vai entrar, porque eu tenho aluna desde que ganha R$500, a gente que ganha 250 mil, e todo mundo precisa de influência financeira. Não é sobre a renda, é sobre como você administra esse dinheiro. Vocês viram aqui, ó, a Sofia, entendeu? Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o método de organização de influência financeira Money Expert, são 6 semanas de implementação para você poder quitar suas faturas de cartão, comprar sem culpa, fazer sobrar todos os meses, montar sua reserva, combinado? Aqui embaixo tem o link da descrição, na descrição do vídeo, tem o link da lista de espera do Money Expert. A gente entra em contato, explica mais sobre o método, como ele funciona, e quando abrir vagas, a gente te avisa. Combinado? Clica aqui embaixo, então. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário. E se você lembrou de alguém que você conhece que na vida também é uma avó Sofia, né? Tira leite de pedra, tira rosa de pedra aí. Então, parabéns. Manda esse vídeo pra essa pessoa, manda esse episódio, porque eu tenho certeza que é um elogio, né? Tem muitas vós Sofias por aí fazendo uma boa gestão desse dinheiro, então, parabéns.
E se você também tiver uma história de perrengue, ou história de superação, ou história linda como a da avó Sofia, sobre finanças, manda essa história pra gente, a gente roteiriza e traz aqui no podcast. Vai ser uma honra chorar contando a história da sua avó Sofia. Manda no e-mail histórias@boletosbabados.com que a gente traz aqui, combinado? É isso, meu povo. Um grande beijo, galera, e até o próximo episódio. Beijo.